Simples assim. Esse é o canal que Deus criou para o seu coração. Sempre temas diferentes que possam alcançar o coração do necessitado. E o tema de hoje é: que tipo de fé agrada a Deus? Que tipo de fé agrada a Deus? A Bíblia diz em Lucas capítulo 17, versos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Que palavra especial para falar de fé. Jesus ensinava os seus discípulos, ele ensinava coisas como família, perdão, amor ao próximo, ensinava caridade. E esses valores eram valores muito difíceis de ser compreendidos para quem vivia enganando os outros, para quem vivia trapaceando, roubando, mentindo, praticando o pecado. E os discípulos, ouvindo essas palavras de sabedoria, olharam para Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque para viver o padrão de vida que o Senhor está nos ensinando, precisamos de fé. Parece que hoje não é diferente, não é verdade? Com isso, os discípulos perceberam que só pode viver um padrão de vida de fé se viverem valores realmente diferenciados. Jesus, no versículo 6, mostra que não é tão difícil ter uma vida de fé. Nós é que de verdade não estamos entendendo a fé. Primeiro eu quero dizer para você que existem dois tipos de fé: a fé natural e o dom da fé. O dom da fé é aquele que se manifesta em alguns momentos da vida. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O dom da fé é aquele que se manifesta no momento onde ninguém acredita e Deus põe uma certeza no seu coração. Esse é o dom da fé. E a fé natural é o simples fato de crermos. Crermos no Senhor e na sua presença conosco. Essa é a fé natural. É a fé que você tem, é a fé que eu tenho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé não é irresponsável. A fé tem fundamentos firmes. A fé não é a cópia do outro. A propaganda não gera fé. O que gera fé é uma vida com Deus. Você assiste uma propaganda na televisão que a pessoa não tinha nada, da noite para o dia já virou empresário, já tem carro, casa e dinheiro no banco. Então eu tenho que ir naquela igreja porque lá eu alcanço isso. Você tem que ir onde Deus te mandar, onde a tua fé te guiar. A fé da sua mãe não serve para você. A fé da televisão não serve para você. Cada um tem a sua maneira de crer. Cada um tem a sua maneira de acreditar. As igrejas, os templos estão abertos, prontos para receber você a qualquer momento. Mas não adianta ir a lugar algum se você não perceber a fé que habita em você. Você não precisa, Deus não pede uma fé enorme. Ele disse aos discípulos: a fé como um grão de mostarda, a menor semente que existe. A fé não precisa ter tamanho, ela precisa existir, porque o efeito dela é poderoso. Você está me assistindo é porque tem fé. Por isso Deus está dizendo a você: use essa fé para se apegar comigo. Se apegue com Deus. Os tempos estão difíceis e cada dia pior. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar num grupo de pessoas, fazer campanhas, um monte de coisas, mas se não usar a fé que você tem, não consegue agradar a Deus. A fé precisa existir quando tudo vai bem e a fé precisa existir quando tudo vai mal. Se tudo está dando certo, você está confiando no Senhor, está acreditando, que bom. Quando tudo está dando errado, acredite, Deus está com você.
Deus está mais perto de nós do que o ar que respiramos. Acredite que Deus continua com você, mesmo quando tudo está dando errado. A fé não se baseia em expectativa humana. É natural, está em você. A fé não é no exterior que ela é baseada, é dentro de nós que ela surge como uma sementinha germinada por Deus dentro do nosso coração. Não precisa nada para mover a sua fé, a não ser você mesmo desenvolver um relacionamento com Deus. Deus quer que você reconheça agora que você tem fé. Deus quer que você aprenda a usar essa fé. Desenvolva a sua fé. Desperte a pessoa de fé que habita dentro de você. Saia do ostracismo. Enxergue que Deus está contigo. A fé te torna grato a Deus. Tiago capítulo 2, verso 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, se você crê que Deus é um só e é poderoso, fazes bem assim. Acredite em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero te dizer, meu amigo, Deus é a única fonte de fé. Única. Se relacione com Ele. Fale com Ele. Se apegue com Ele. Esta atitude que Ele espera de você. E como se relacionar com Deus? Fazendo orações, lendo a sua palavra. Hoje, tome atitudes de fé. Eu quero encerrar contando a historinha de uma velhinha que todos os dias ela ia para a igreja, porque ela acreditava que ia chegar no céu se fosse todos os dias para a igreja. Um dia choveu muito e cada vez que ela ia para a igreja, ela pegava uma pedrinha e colocava numa bolsinha. Um dia choveu muito e a ponte que ela passava para ir à igreja quebrou-se. E quando a ponte quebrou-se, ela não pôde atravessar para ir para a igreja. E ela disse: agora, hoje não posso pegar uma pedrinha porque não vou à igreja. Vou me ajoelhar aqui mesmo perto do rio, na beira do rio, e agradecer ao Senhor. Poucos dias depois, aquela velhinha morreu. Quando chegou no céu, ela disse para o anjo: eu tenho direito a morar no céu? E o anjo disse: claro. E ela disse também: com a minha sacola cheia de pedrinhas? E o anjo disse: não, sua sacola tem apenas uma pedrinha. E ela disse: impossível, todos os dias que eu ia para o culto, eu pegava uma pedra. E o Senhor disse a ela, o anjo disse a ela: mas a única pedra que verdadeiramente agradou a Deus foi uma pedra pegada perto do rio, quando você fez aquela oração sincera e grata ao Senhor. Fé não é religiosidade, fé não é costume, fé é fruto de um relacionamento com Deus. Acredite nisso. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Talvez você aprendeu tantas coisas sobre fé, mas eu quero dizer para você esta hora: fé é simples assim. Queridos, se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreva neste canal, o canal Walter Queridão. Visite-nos no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Aguardo sua mensagem, seu contato. Mande sugestões, reclamações e perguntas. Teremos o prazer de responder as perguntas aqui também. Muito obrigado, que a bênção de Deus seja sobre você. Simples assim.